luz ao mundo. Essa é a SBN. Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Bob Cornell, Dave Smith e Jim Woosleys. Nós estamos muito contentes e felizes de estarmos com você. Estamos estudando o 15º capítulo de 1 Coríntios e agora chegamos no começo do versículo 17. Vamos começar aí, por favor, Jim. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Os que não creem na expiação e ressurreição têm uma fé nula. E ainda permaneceis em vossos pecados. Os pecados são perdoados e limpos só por meio do que Cristo fez na cruz. E na ressurreição, e nossa fé naquela obra completa. Do contrário, os pecados permanecem, o que apresenta uma situação de proporções calamitosas. Vamos olhar para isso rapidamente. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Paulo já disse isso aqui, mas então ele adiciona, e ainda permaneceis em vossos pecados. Isso é um pensamento terrível, é um pensamento horrível. Pensar que, como no programa passado, eu orei para que algumas pessoas tivessem orado conosco e entregado o coração a Cristo, mas se Cristo não ressuscitou dentre os mortos e não há uma ressurreição por vir, então nós ainda estamos em nossos pecados. E isso é algo terrível, imaginar isso. Bom, como nós explicamos em programas anteriores, a ressurreição foi construída em cima do que Cristo fez na cruz. E porque Jesus Cristo pagou totalmente a dívida do pecado, a ressurreição era inevitável, iria acontecer. Na mente de Deus não havia dúvida sobre isto. Era uma realidade que iria acontecer. Então, se não existe a ressurreição, o que isso seria o evidente era que era uma evidência que a morte do pecado não foi paga pela morte de Cristo no Calvário. Então, nós ainda estaríamos no nosso pecado, é o que o Paulo está falando. Então, na verdade, o fato, se não há ressurreição, isto seria a prova que a morte de Cristo não pagou pelos nossos pecados. Bem, seria a prova que Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Correto. Novamente, isso volta para a sua morte, porque a ressurreição foi construída em cima do pagamento de Jesus no Calvário. Exatamente. Três coisas que foram concluídas na cruz. Primeiro, que a penalidade foi paga do pecado, o poder do pecado foi quebrado. E, finalmente, a presença do pecado no tempo da ressurreição será eliminado também. Eliminado. Sim. Isso, muito bom. E Paulo fala disso aqui, ele não fica dando voltas, como falamos em um programa passado. Isso aqui provavelmente deve ter vindo sobre a igreja de uma forma em Coríntio, que era mais do que somente, sabe, uma conversinha aqui e ali e tal. Parecia que estava inflamando, né, em toda a igreja ali. E então ele confronta isso aqui. Bom, ele está mostrando também quão perigoso é essa falsa doutrina de você não acreditar que não há ressurreição. Olha, é tão perigoso como qualquer falsa doutrina que você pode ver. Se não há ressurreição, Paulo diz aqui claramente, então Cristo não ressuscitou dos mortos. O nosso ministério é em vão. Isso é uma coisa. Porque a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. Ele disse a nossa fé é em vão. Ele diz que então estamos nos nossos pecados ainda. E ele vai dizer aqui que de todos os homens somos os mais miseráveis dos homens. Isso é tão perigoso como uma falsa doutrina que você pode, sabe, Paulo está enfatizando aqui o fato de quão perigosa essa doutrina é. E normalmente uma das coisas que eu vejo aqui nas epístolas de Paulo, que ele escreve como um advogado, ele estabelece linha após linha, para que você possa enxergar e realmente analisar
o que você acredita. E para pensar, para levar o pensamento além, isso acontece muitas vezes quando as falsas doutrinas são ensinadas. Elas são apresentadas, mas a conclusão final não é realmente dada ao povo. É verdade. E nós podemos dar vários exemplos aqui de muitas doutrinas, mas a falsa doutrina é dada para o povo, mas a conclusão final dessa falsa doutrina não é apresentada. Por exemplo, os judaizantes, eles ensinavam que nós somos justos por manter a lei, mas o que eles não falavam para o povo é que se você fizer isso, então você está se colocando em prisão e que você não pode manter a lei. Você não pode manter toda a lei. E os judaizantes, eles enfatizavam, só estou usando eles como exemplo. Enfatizavam a lei. Eles enfatizavam que a lei é o caminho da justificação, mas nunca falaram para o povo que você não pode manter a lei na totalidade. Mas Paulo, em Gálatas e Romanos, particularmente em Gálatas, ele deixava os gálatas saberem que se você caminhar por essa estrada, então você tem que entender, primeiramente, você não pode manter toda a lei. E você não pode ser justo pela lei. E se você decidir trilhar esse caminho, você vai se colocar de volta debaixo de cadeias. Mas os judaizantes não estavam falando isso para eles. E a mesma coisa aqui com aqueles que ensinam essas falsas doutrinas, que não há ressurreição. Eles não estavam falando para o povo, bom, se não há ressurreição, isso quer dizer que Cristo não ressuscitou dos mortos e você ainda estará no seu pecado. Mas Paulo está explicando aqui, isso é exatamente o que vai acontecer se não há ressurreição dos mortos. Eu acho que isso é uma conclusão, um fato já, que eles não respeitavam o apóstolo Paulo na época como respeitamos hoje, e talvez muita gente hoje não respeita. Mas como é que eles estavam pensando naquela época, seja quem for que eles eram e quantos eram, que sabiam mais a respeito da palavra de Deus do que Paulo sabia. Mas olha, hoje nós olhamos para as 14 epístolas de Paulo, mas eu garanto a você que nem mesmo os crentes daquela época deviam olhar para as epístolas de Paulo como a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não olhavam, mas eu estou dizendo que seria muito mais difícil, porque era apenas uma carta para eles, que alguém lia nas igrejas e, seja qual for o caso, para que eles soubessem que essa é a palavra de Deus, olha, ia ser uma parte da Bíblia. Eu não acho que eles podiam imaginar algo assim, porque nós pensamos na Bíblia, aqui está, mas você está falando de não há como fazer um livro, naqueles livros era apenas um pergaminho e algo assim. Então, eu acho que alguns deles viram um pouco de quem era esse homem e como Deus estava usando ele, e o que ele estava falando era o evangelho. Não era somente alguma afirmação mental de alguém, aquilo era o evangelho mesmo. Isso tornou mais fácil para que esses falsos ensinadores viessem e eles produzissem, sabe, a sua falácia e fazer com que as pessoas acreditassem na mentira que estavam projetando para eles. Mas eu acho que a próxima pergunta que eu tenho é: será que essas pessoas aqui, evidentemente eles tinham ouvido falar de Paulo e o que ele pregava, da ressurreição, quando ele estava lá, pelos 18 meses que ele passou lá. Será que essas pessoas chegaram à conclusão que não acreditavam e esqueceram o que Paulo falou e não acreditavam? Ou será que, qual era o pensamento deles? Será que, se é que podemos imaginar, alguém quer arriscar? Sabe, o que eu vejo nas falsas doutrinas na igreja primitiva é exatamente como são hoje as falsas doutrinas, mas nesse sentido de que, por exemplo, os judaizantes, vamos usá-los como exemplo. Estes eram homens que falharam em deixar a lei como o caminho da justificação. Não, espere um instante aí, Bob. Os judeus sim, mas os judeus, eles não sabiam muito a respeito da lei, se é que sabiam.
até que esses judaizantes chegassem e tentassem promover a lei. Agora, a ressurreição, isso aí, eu não acho que isso teve muito a ver com a lei. Não, eu estava usando eles como exemplo para falar das doutrinas falsas aqui em Coríntios. Mas, novamente, os judaizantes falharam de deixar a lei como caminho da justificação. Certo, Então, certo. esses professores em Coríntios, pessoalmente eu acredito que a razão pela qual eles ensinavam essas falsas doutrinas que não há ressurreição, e estes eram mestres que, na verdade, que eles estavam na igreja. Eles não eram filósofos que estavam fora da igreja. Não eram como os judaizantes que vinham para a igreja. Correto. Eles eram falsos mestres dentro da igreja. Isso, verdade. Pessoalmente, eu acredito que essas falsas doutrinas eram algo que eles tinham acreditado no passado, e seja qual for o sistema de crença que eles vieram, mas eles falharam de deixar essas doutrinas falsas, esses ensinamentos e essa crença errada que não há ressurreição. E eu acredito que é isso que aconteceu. Muitas vezes as doutrinas falsas, elas entram na igreja e elas vêm de um sistema de crença errada, de um ministério errado do passado. E eles falham em deixar isso de lado e abraçar a verdade. Então eu acredito que neste caso aqui, eu posso estar totalmente errado, mas eu acredito que essas doutrinas falsas, o que eram um sistema de crença que eles tinham, individualmente, pessoalmente, do seu passado, que eles não deixaram de lado. E eles não abraçaram o ensinamento do Novo Testamento, que há uma ressurreição. Em outras palavras, você está dizendo que eles ainda estavam se segurando a uma direção falsa. Sim, essa é a minha opinião. Não estou falando que é isso que aconteceu, mas essa é a minha opinião. Eles falharam de deixar de lado os ensinamentos errados que eles tinham deles, do passado. Em outras palavras, quando as pessoas vêm para Cristo, todas as coisas do passado que não coincidem 100% com a palavra de Deus têm que ser jogada fora. Exatamente, exatamente. E quando você olha o apóstolo Paulo e a vida dele, e ele explica isso em Filipenses capítulo 3, que ele fala em capítulo 2, fala sobre sua vida prévia, e ele fala, se alguém tem confidência na carne, sou eu sou a pessoa. Certo. E ele explica a vida dele, e ele fala, sabe, eu considero tudo lixo. Perda. É tudo perda para mim, para que eu possa ganhar Cristo. E Paulo, o que ele fez, e graças a Deus por ele, o que ele fez, ele não tomou aquilo que era bom da sua vida passada farisaica Muito bom. e trouxe para esse seu novo caminhar com o Senhor. Não, era tudo passado. Verdade, Tudo perdido verdade. para ele, para que eu possa conhecer a Cristo. Então, é isso que acontece às vezes com doutrinas falsas, antes e hoje É o que também. eu estava para dizer. Você quer dizer que agora, nesse tempo específico de agora, que isso ainda é o caso, que uma das razões pela qual as pessoas acreditam em doutrinas falsas é porque eles ainda estão se segurando a algum tipo de doutrina errada do passado, seja o que for. Sim, eles estão se apegando à sabedoria do mundo, eles estão se apegando ao seu próprio raciocínio e pensamento e intelectualismo, eles estão se apegando a isto e tentando misturar Então com a torna verdade. mais fácil de Sim. aceitar algumas coisas que Satanás coloca na cabeça deles. Exatamente, e isto, eu sei que o irmão David pode testificar disso. Quando você olha para a história, como a psicologia e o secularismo humano entrou na igreja, isso é o que está acontecendo. É através da igreja não deixar isso para trás, ou enxergar isto como algo que não alinha com os ensinamentos do Novo Testamento. Então, por causa disto, a igreja abraçou a psicologia como um caminho que você pode ser vitorioso. E o que é a sabedoria do mundo que entra na igreja e as pessoas não se libertam disto para a única sabedoria que é somente em Cristo e Ele crucificado. Na grande maioria, você está falando de pastores, porque as Sim. pessoas, no geral, a pessoa segue, Correto. sabe, sempre o líder. E o Dave, você tem um mestrado da Universidade do Missouri
e você fez psicologia de uma forma até o doutorado, né? Há anos atrás você ganhou esse diploma e tal. É, será que isso é. Eu não entendo muito bem como cristãos, eu entendo o mundo lá fora correndo e abraçando isso. E eles precisam. Alguém disse que a psicologia é a religião do humanismo, e isso deve até ser correto, mas quando o assunto é crente, eu não sei, eu não entendo como pregadores que podem aceitar essa filosofia, e seja qual for o caso, ignorar a Bíblia. Eu não. Será que eles não conhecem a Bíblia ou o quê? Bem, eu acho que existem diferenças aqui nas duas situações. Jeremias fala de cometer duas coisas ruins: você se afastar das águas vivas e as suas cisternas quebradas que não seguram água. Então, esse é um padrão na maioria das pessoas. Ou eles não sabem, ou eles estão se afastando da verdade e a água viva. E se você faz isto, então existem necessidades na vida das pessoas ou problemas que o homem quer resolver. Então, o que o homem tem feito no mundo, e infelizmente a igreja também tem aceitado isto, nós cavamos poços que são quebrados, que não seguram água. Então eu quero fazer essa pergunta. Você acha que muito disso é que muitas coisas que os pregadores já tentaram para sugerir ao seu povo como vencer, os próprios pregadores mesmo não têm a vitória na maioria das vezes? E não funcionou antes? Então eles vão de uma novidade a outra e não funciona? E eles não sabem o que fazer. Então isso parece que é um caminho, sabe, de vamos passar o balde, talvez outra pessoa possa te ajudar, ou uma outra forma. Será que isso acontece também? Bem, eu acho que nós temos visto muito... Eles não entendem a cruz. Correto. Eu creio que nós temos visto muito modismo na igreja. Nós podemos falar de uma lista bem grande, que a gente tentou isso e depois não funcionou, a gente tentou isso, aquilo. E a psicologia é uma desses sistemas humanos que a gente enxerga. Mas o que eu estou perguntando é o seguinte: será que eles se envolvem com isso? Eu não quero dizer todos, mas a maioria deles se envolvem porque não sabem mais o que fazer. Eu acho que isso é correto, sim. Existe uma ignorância e, novamente, eles estão se afastando da realidade do que esse livro ensina. Existe um poder que é disponível para nós através do Espírito Santo, através de Cristo, que pode nos ajudar a vencer todas as coisas. Certo. E se uma pessoa, novamente, sabe, isso volta para não querer se autonegar. Você tem que abrir mão da sua própria força, você tem que chegar naquela posição aonde você reconhece que você não consegue fazer, não importa quão inteligente você seja, ou o tipo de habilidades que você tem, seja o que for, você tem que abrir mão dessas coisas, como Paulo abriu. Não é verdade que, basicamente, eu não digo todo pregador, porque existem alguns que não fizeram, mas que a maioria dos pregadores na Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Quadrangular, Santidade Pentecostal, etc., etc., igrejas, denominações, abraçaram a psicologia humanista como uma solução para os problemas do homem. Eu estou certo em dizer isso? Sim, você está certo. Sabe, olha para as universidades e os seminários e o que eles estão ensinando, a maioria deles, e a maioria das pessoas que passam por esses seminários e outros lugares de estudo, eles estudam a psicologia. E existem algumas pessoas que, obviamente, pregam realmente a salvação. Eles pregam sobre a cruz para a salvação, mas quando se fala no viver o dia a dia, eles se voltam para as obras. E, novamente, isso é somente... E não funciona. Sim, é somente outro sistema, é a lei. E isto não vai te libertar. Muito bem. Quando esses pregadores, seja quem eles forem, escutarem a mensagem da cruz, se escutarem, vamos dizer que eles escutam, e eles escutam por um tempo suficiente, tomam uma decisão, sabe, está certo, ou então eu vou continuar vivendo como estava, mas eles vão ter que desistir de algumas coisas. Sim. Se a forma com que eles acreditam muda, não é mesmo? Sim. Você deve abrir mão de tudo. No sistema da religião, no sistema do mundo, e alguns irão, mas muitos não vão.
nos dias de Cristo, certo. você vê o mesmo padrão. Você vê no Monte Carmelo, um contra o quê? 450 profetas de Baal e também outros 400. A igreja sempre foi a minoria. Mas existe alguns que vão se voltar e por isso que é importante que a todos a verdade seja dada. Certo. Para eles poderem então fazerem esta escolha. Continue lendo o versículo 18, por favor, Jim, no capítulo 15 de 1 Coríntios. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Perdidos para sempre. Olha, é um pensamento sombrio. Eu quero que você saiba, porque nossa esperança está em Cristo. E se tudo isso for uma piada, então não existe mais nada. Pode ler. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que vai vir na ressurreição está tão acima do que atualmente é, que não há como comparar. Agora vamos olhar para isso rapidamente. Se nessa vida somente temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. O mundo lá fora vive uma vida, estou falando daqueles que não conhecem o Senhor. Eles vivem uma vida como se tudo fosse aqui e agora. E se eles não recebem agora, eles não têm esperança, ficam perdidos e não há mais nada. Isso é algo terrível. Não há esperança nisso, de forma alguma. E quando ele disse, somos os mais miseráveis de todos os homens, é verdade. Bob mencionou isso há alguns instantes atrás, ou foi a um outro programa. Mas graças a Deus, porque viver pelo Senhor Jesus Cristo é a vida mais feliz, mais realizada que existe. Eu tenho vergonha de não ser um cristão melhor, de chegar mais perto dele, ou de ser um melhor exemplo de Cristo em meu coração e em minha vida, como eu quero fazer com tudo que está em mim. Mas tudo isso inclui o que está por vir. Isso na verdade, eu não olho para essa vida como uma parte e uma outra parte lá. Eu olho para tudo uma parte só. Então, quando morrermos, nós vamos transicionar daqui para aquele outro lugar. E se o arrebatamento acontecer antes de morrermos, então vamos ser transformados em um instante, no piscar dos olhos. E eu olho para o mundo e o que eles têm, qual é a razão de viver deles? Qual é a razão de morrer deles? É uma situação terrível. A única esperança, sem Deus. A única esperança, o único propósito de viver é aqui e agora. E Paulo está falando... Perdão, mas os cristãos muitas vezes seguem o mesmo caminho? Sim. E é muito triste porque nós temos em Cristo, nós temos a verdade de Jesus Cristo e o que ele fez por nós no Calvário. É a verdade, é a obra do Espírito Santo e a sua graça. Nós temos em Cristo, nós temos vida agora. Mas não é a vida material ou a vida de olhar no espelho e dizer, olha só, seja feliz. Não é esse tipo de realidade falsa, mas em Cristo nós temos vida agora. Certo, sim, agora nós temos. Mas nós temos esperança, que Davi falou, nós temos a esperança da vida eterna para sempre, sim, na eternidade com Cristo também. E isso, é uma vida que é tão maravilhosa que é indescritível. E eu agradeço a Deus porque sou salvo. Amém. E eu quero ver todo mundo que eu posso ter um conhecimento de Jesus como Salvador. Se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, qual proveito ele tem? Isso é muito profundo, né? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Trocar? Olha que declaração forte. Olha, essa é a pergunta, realmente. Muito obrigado por estar conosco hoje. Nós oramos para que algo tenha sido dito aqui, que tenha te abençoado e te ajudado. Diga a outros a respeito do estudo na palavra e fique ligado.
Obrigada por se juntar a nós a um estudo na palavra com o evangelista Jimmy Swaggart. Para mais informações sobre o ministério Jimmy Swaggart, procure o nosso website jsm.org. Experimente a diferença. A rede Sun Life de televisão. Escato...